Salve, salve pessoal, meu nome é Felipe Ghisoli, muito prazer e seja bem-vindo ao Universo Narrado. No vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas bem rápidas, mas fundamentais para você melhorar significativamente seus estudos em física, então fique esperto e anota aí. A primeira dica, pessoal, é desenhe. Sério, pode parecer muito simples, mas desenhar é uma das coisas mais importantes quando a gente quer ser um estudante de física. É muito comum, eu vejo isso em sala de aula, os alunos às vezes começarem a fazer um tanto de conta de um tanto de coisa, mas depois eles nem sabem mais o que eles estão calculando. Desenhar é fundamental para que você tenha uma ideia visual do problema que você precisa resolver. Muitas vezes a ideia da resolução de um problema, e eu falo isso do ponto de vista pessoal mesmo, ela começa a partir de um desenho. Às vezes tem um problema que eu li, nem sei como é que eu vou resolver, mas à medida que você vai desenhando, você vai entendendo os elementos, tem esse bloco, tem essa barra, você começa a conseguir conceber e visualizar o todo. E aí você começa a ter ideia de como que a coisa funciona. Muitas vezes, de fato, o primeiro passo para você conseguir resolver um exercício é desenhar. Então, sério, não deixe de desenhar. Não acha que isso vai ser perca de tempo, muito pelo contrário. Desenha lá o plano e o bloquinho e colocar bem as forças, entender bem o que está acontecendo, vai sim te dar uma ideia melhor da física que está envolvida ali. E conseguindo entender qual que é a física envolvida, se você souber a física, você consegue aplicá-la naquele problema. Então, primeira dica, não deixe de desenhar. Galera, a segunda dica talvez não agrade a todos, mas ela é importante, eu não podia deixar de falar dela aqui. A dica é: saiba matemática. Sério, cara, a física funcionava assim, sem matemática, mas era chamada de filosofia. Depois a gente começou a colocar matemática e a gente entendeu. Isso começou lá com Galileu. O Newton foi um cara que bateu o martelo nisso. E daí pra frente, de fato, a gente entendeu que a linguagem que a gente utiliza para fazer física é a linguagem matemática. Então, a gente precisa conhecer essa linguagem. Não tem como a gente querer estudar física sem saber a linguagem na qual ela é escrita. Se você quiser estudar a poesia do Carlos Drummond, você precisa entender bem a língua portuguesa, porque ele escreveu nesse idioma. Se você quiser entender muito bem a literatura do Tolstói, você precisa aprender russo, porque ele escreveu nesse idioma. O fato é que para conhecer bem alguma coisa, eu preciso compreender antes a linguagem na qual aquela coisa foi escrita. Então, se a linguagem da física é a matemática, não tem como fazer muita física sem matemática. Eu vejo que, de fato, a dificuldade de muitos alunos, as contas, a matemática, uma hora ele trava ali, e realmente trava. Chega uma hora que, se você não souber bem matemática, você fica estagnado. Você não consegue avançar na física. A teoria da física está emaranhada com a matemática, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Então, saiba matemática se você quiser aprender bem física. E sobre essa dica específica, a gente vai ter sim daqui a pouco um vídeo com dicas para se estudar matemática, então se inscreve aí para você acompanhar. Bom, e a terceira e última dica, e essa talvez valha para outras ciências e outros campos de estudo, não só para a física, é questione. Sério, cara, questione. O estudo da física ele tem que ter um ímpeto filosófico. Como eu já até comentei aqui, a física e a filosofia sempre foram muito misturadas. Antigamente, quem fazia física eram os filósofos. O Aristóteles tem um livro chamado Física, em que ele expõe a teoria dele a respeito do movimento das coisas e da física em si. O próprio Newton, o livro dele que fala das leis de Newton, se chama Princípios Naturais de Filosofia Natural. Ele não se considerava um físico, se considerava um filósofo da natureza. Ele estava questionando e tentando entender as leis da natureza. Então é muito importante que você tenha esse ímpeto filosófico questionador. Esse é o ímpeto de qualquer cientista. A física é isso, é olhar para o universo e questioná-lo. Por que esse corpo não cai mais rápido que aquele? Por que o céu é azul? Por que a Terra não cai na Lua? Por que a água tem esse comportamento? E questionando, a gente vai conjecturando, elaborando teorias, e assim se constrói a ciência. Então, questione, tente se comportar como um cientista quando você estiver estudando. Por que isso tem que ser assim? Isso faz sentido? Não faz? E assim você vai conseguindo criar intuição a respeito das coisas. E vai mais do que só decorando fórmulas e teorias, vai entendendo essas teorias, vai construindo conhecimento. Então tenha esse espírito questionador sempre. Viaje o tanto que for preciso, mas para estudar física esse espírito é fundamental. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Muitíssimo obrigado pela atenção. Se essas dicas te ajudaram e se você é novo aqui, se inscreva no canal. Ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui. Se quiser acompanhar mais dicas, nos siga também no Instagram. A gente sempre publica muita coisa por lá. Valeu e até a próxima!